Bom dia, meus irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor. Deus de aliança, Deus de promessa, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, tudo pode passar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu pergunto, você acredita nisso que eu acabei de cantar? Esse é um Deus de aliança, Deus que cumpre promessas. E esse texto de hoje, que se encontra em Gênesis 24, 25, do verso 1 ao 18, fala sobre os descendentes de Abraão, e Quetura é o título inicial dos primeiros versículos, mas fala de todos os seus descendentes esse texto. É um texto longo, 18 versículos, mas nós vamos começar a trabalhar esse texto aos poucos. Como foi lido no devocional, Salmo 105, fala de uma maneira maravilhosa, muito boa a escolha desse texto, meu irmão Nicolas, porque ele já nos traz essa certeza de que esse Deus é um Deus de aliança, é um Deus de promessa, e sua palavra há de se cumprir. Então, vamos falar sobre a família de Abraão. Já liguei. Primeiro, vamos uma rápida linha do tempo. Nós sabemos que a criação de Deus nos seus propósitos, porém a queda do homem, houve já ali uma promessa, a promessa da redenção, a redenção em Cristo, no prometido, e a consumação. Mas nós vemos também que a Bíblia fala de um chamado de Abraão. Abraão foi chamado para sair da sua parentela. E a partir desse chamado, Deus também fez promessas para Abraão. Então nós podemos ver que quando Abraão se juntou com Quetura, já no final da sua vida, depois que ele já tinha 140 anos, olha só, ele criou uma descendência com ela. E isso, Deus colocou na sua vida essas situações, mas Deus tinha propósito em todas as coisas. Os propósitos de Deus para Abraão começaram quando ele saiu de Ur dos Caldeus com seu pai. Eles iriam para Canaã, mas no caminho Tera ficou em Harã, próximo ao rio Eufrates. Mas depois que Tera morreu, Abraão saiu daquele lugar e se dirigiu para Canaã para fazer um propósito que Deus colocou no seu coração. Sai da tua parentela. Quantas vezes nós somos convocados para alguma coisa e a gente tem dificuldades, né? Mas Abraão, ele foi. E quando a gente começa a ver nos versículos de Gênesis, capítulo 2, 12, no 3 fala assim: abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas Deus fala ali: em ti serão benditas todas as nações da terra. É uma promessa de Deus. No 6 e no 7 desse capítulo 12, outra promessa. Atravessou Abraão a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo os cananeus habitavam essa terra. Apareceu o Senhor a Abraão e lhe disse: darei à tua descendência esta terra. É a tua descendência. No capítulo 13, no versículo 14, nós vemos: disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se separou dele, quando Ló foi
em direção a Sodoma e Gomorra, porque as planícies do Jordão eram maravilhosa para cuidar dos animais, para a procriação. E Ló foi para lá. Mas Deus falou: ergue os olhos e olha desde onde estás para o norte, para o sul, para o oriente e para o ocidente. Porque toda essa terra que vês, eu te darei a ti, a tua descendência, para sempre. Não é uma oportunidade. Esse Deus é um Deus de promessa, mas que cumpre as suas promessas. Não interessam as circunstâncias. Deus há de cumprir as promessas que fez a Abraão. E tem cumprido. Quando nós lemos lá no Pentateuco, Deus fala para o povo dele: se por castigo eu mandar vocês para outros lugares, para outros povos, de lá os ajuntarei. Olha só, que Deus maravilhoso. Ele trabalha essas promessas na vida do seu povo. Em Gênesis 15, 18, eu vou até botar aqui só para... Não. Gênesis 15, 18. Diz assim: naquele mesmo dia fez o Senhor aliança com Abraão, dizendo: a tua descendência dei essa terra, desde o rio do Egito até ao grande rio Eufrates, o Queneu, o Quenzeu, os Refaíns, o Amorreu, o Cananeu, o Girgaseu e o Jebuseu. Todos esses povos habitavam Canaã. Essa terra aqui, ó, Canaã, essa faixa aqui. É interessante que quando Deus fez essa promessa, Abraão estava ali conhecendo o território. Vocês observem aqui que essa parte aqui, ó, é o local dos povos árabes. Aqui, nós encontramos aqui a península do Sinai. Nessa ponta aqui mais de cima, é o deserto de Seir, deserto de Seir. A região de Havilá, essa região é citada nesse texto de Gênesis 25. E aqui, nessa situação aqui, ó, é Meca, aqui depois Medina. Mas isso já séculos depois vão ser instalados esses locais. E isso também tem uma grande relação com os filhos, os descendentes de Quetura e de Ismael. Porque eles, de um modo geral, eles habitaram toda essa faixa aqui. Inicialmente, Ismael, quando ele é separado de Isaac, ele passa a habitar essa região aqui, ó, que é o deserto de Parã. E ele cria uma grande expertise em sobreviver no deserto. Anos depois, os seus irmãos, né, descendentes de Quetura, que são também filhos de Abraão, procuram ele e faz aliança com ele. Até mesmo Esaú faz aliança com Ismael, tomando uma de suas filhas como mulher. Então, os povos, os descendentes de Abraão, que não eram o descendente da promessa em Isaac, eles ficaram ali morando vizinho ao seu irmão. Isso também é promessa bíblica. Deus fala sobre isso nesse texto de Gênesis 25. Gênesis 25, 1. Desposou Abraão outra mulher chamada Quetura. Ela lhe deu à luz a Zinrã, Joquizã, Medã, Midian, Isbaque e Suá. Joquizã gerou a Seba
e a Dedã. Os filhos de Dedã foram Assurim, Letuzim e Leumim. Os filhos de Midian foram Efá, Efer, Enoque, Abida e Elda. Todos estes foram filhos de Quetura. Abraão deu tudo o que possuía a Isaque. Então veja que o versículo 5 fala da promessa, da descendência da promessa. E, porém aos filhos das concubinas que tinha, deu de presente e ainda em vida os separou, deu presentes, e ainda em vida os separou de seus filhos Isaque, enviando-os para a terra oriental. Observe aqui esse mapa. Aqui era a região que Abraão estava. O oriente é para o leste. Então, o ocidente seria nessa direção, acima norte, aqui para baixo sul. Então ele mandou todos aqui para o oriente, para o leste. Tanto os filhos de Quetura, como os descendentes de Agar em Ismael. É interessante também que em Ismael houve promessas. Quando a gente lê lá em Gênesis 16, 7, a partir do 7, fala, promessa em Agar, né? Para Ismael: multiplicarei a tua descendência, que numerosa não se contará, habitará fronteiro a todos os seus irmãos. Quais são os irmãos de Ismael? Descendente de Quetura, descendente de Sara. Mas é interessante que a região de Canaã é dádiva de Deus perpétua para os descendentes de Isaque, Jacó. Então, essa situação se verificou e, de uma certa forma, vocês vejam bem, os irmãos sempre brigam, geralmente por heranças, não é isso? E os outros filhos tiveram prosperidades. Eles conseguiram dominar o local onde viviam e todos eles ficaram especialistas em dominar deserto. Olha que é uma técnica difícil. Ismael, por ser o primeiro a ser enviado, ele se estabeleceu primeiro do que os filhos de Quetura. Mas os próprios filhos de Quetura buscaram a Ismael pelo domínio que ele tinha naquele local, e até mesmo Esaú fez aliança com ele. Veja só como é que são as coisas, né? Esaú buscou essa aliança com Ismael, pelo domínio que ele exercia. É interessante que quando Agar ouviu isso, ela invocou o nome do Senhor que lhe falava: tu és o Deus que vê. Deus muda o nome de Abraão já no 17, de Abrão para Abraão. Lá no versículo 12, no capítulo 12, no início, ele fala que Abrão seria pai de grande nação. No 17:5, quando ele muda de Abrão para Abraão, ele fala: você será, mudar o seu nome para Abrão, por quê? Pai de numerosas nações te constituí. Numerosas nações? Como é que é isso? São várias nações. Então, Deus já trabalhou ali o coração de Abraão para poder trabalhar essas coisas. De ti farei nações e reis procederão de ti. Dar-te-ei a tua descendência, a terra das tuas peregrinações, toda a terra de Canaã, em possessão perpétua. Isso está no versículo 8 do capítulo 17. Essa promessa. E essa promessa vai se cumprir na vida de Abraão, na sua descendência. É interessante que ainda fala assim: em possessão perpétua, e serei o seu Deus, e serei o seu Deus. Isso é muito marcante, porque todas as coisas que acontecem com Israel e com aqueles povos, é porque eles se afastam de Deus.
e entra nos seus corações a idolatria. E com a idolatria vem o castigo, e com o castigo o juízo se faz necessário. E Deus, quando faz juízo, Ele não faz juízo só por aquelas situações boas, faz pelas coisas ruins também. O mal também é utilizado para juízo, como foi utilizado a Síria para fazer juízo contra o reino do norte, Israel, as 10 tribos, porque elas estavam fazendo até sacrifícios, holocaustos, sacrifícios queimados a Moloque. E isso desagradou a Deus. E veio o castigo, e eles foram incorporados pelo reino da Assíria. E nós vemos que a capital do reino do norte, Samaria, teve graves problemas pela miscigenação. O povo se perdeu completamente em obedecer o quê? Serei seu Deus. Ele será o seu Deus. Você tem o seu coração voltado para o seu Deus? Nós vemos muitos profetas falando, esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. E quando é que nós estamos nessa situação? Hoje, nós temos um louvor de lábios e um coração longe de Deus. Nós temos colocado Deus como nossa prioridade em todas as coisas? Ou Deus não é a nossa prioridade? Nós precisamos tomar cuidado com isso, né? Então, no versículo 20 desse mesmo capítulo 17, ele fala, quanto a Ismael, eu te ouvi, abençá-lo-ei, falo-ei fecundo, e o multiplicarei extraordinariamente. Gerará 12 príncipes, e dele farei uma grande nação. Isso é no capítulo 17, mas no capítulo 25, já está ali registrada essa promessa que Deus fez para Ismael. 12 príncipes. Nessa área aqui, ó, eles faziam os seus castelos e foram ocupando esses 12 príncipes, juntamente com os filhos de Quetura também, que começaram também a se multiplicar. E toda essa área ali predomina a descendência de Abraão. Uma outra situação, no 21, minha aliança, porém, estabelecê-la-ei com Isaque, o qual Sara te dará à luz. Isaque ainda não tinha nem nascido. Abraão estava preocupado com Ismael, porque achava assim, ó Deus, se com meu filho Ismael. Ele orou nesse capítulo, e Deus deu essa resposta para ele. Mas deixa bem claro, nesse tempo, daqui a um ano, ele iria voltar e iria Sara receber Isaque. É interessante que esse Deus de promessa, Deus de aliança, trabalha sempre no seu tempo. Nós temos o nosso tempo e isso traz complicações. Abraão e Sara, durante toda a sua vida, eles ficaram preocupados. Como é que nós podemos ajudar a Deus? Eu tenho aqui a minha escrava, a minha ama, coabita com ela. Aí veio Ismael, que dor de cabeça, né? Então, Deus não precisa de ajuda. O que Ele promete, Ele faz. E quando nós queremos dar uma ajudinha para Deus, nós trazemos consequências para as nossas vidas. Temos que ter muito cuidado com isso. Quando Abraão saiu da sua parentela, Deus prometeu estar com ele. E ele começou a correr também pelas suas próprias pernas. Foi para o Egito. Foi lá que ele ganhou Agar. A sua mulher ganhou Agar devido àquele problema que ele gerou, dizendo, não fala que você é minha esposa, fala que você é minha irmã. E de fato ela era irmã dele. Ele não mentiu, só omitiu a verdade final, que eram casados. Então, nós precisamos tomar muito cuidado com as nossas ações. Não podemos omitir, principalmente a palavra de Deus. Onde você estiver, dê testemunho de que você é um servo de Deus. Dê testemunho da palavra de Deus quando alguém falar algo que fira a palavra de Deus. Então, Abraão
mudado, né, de nome, pai de muitas nações. Olha só, que maravilha, né? Nós podemos fazer algumas considerações sobre... deixa eu ver aqui. Eu quero mostrar um outro slide aqui. Esse slide aqui. Vocês observem ali, ó. Aqui é Tera, o pai de Abraão, de Naor e de Harã. Observem o que aconteceu. Abraão era casado com Sara desde quando saiu lá de Harã. Sara deu Agar para suscitar descendência a Abraão, quando ele tinha 86 anos. Mas a promessa se cumpriu em Sara, quando Abraão tinha 100 anos e Sara 90 anos. Então, Sara com 90 anos, ela viveu até completar seus 127 anos. Quer dizer, 37 anos viveu Sara depois que nasceu Isaac. Isaac foi sempre criado com extremo cuidado, carinho com a mãe. A mãe morreu quando ele tinha 37 anos. 3 anos depois, foi mandado chamar uma mulher para ele, Rebeca. E 3 anos depois desse casamento, Abraão casou-se com Quetura, aqui, ó, 140 anos. E teve essa descendência. Dessa descendência surgiu um dos povos, os medianitas. Medianitas que habitavam aquela região que nós mostramos lá. E outros povos também surgiram dessa descendência de Quetura, com Quetura. Aqui, de Sara veio Ismael e aqui os ismaelitas. Depois, nós vimos aqui Esaú, né? Jacó e Esaú. Esaú, que era também conhecido como Edom, Jacó passou a ser Israel. E ali o povo começou a ter uma situação mais definida, principalmente depois do cativeiro, da escravidão do Egito, né? Aqui, ó, Esaú, os edomitas, daqui, da parte de Esaú. Mas Esaú também, ele se casou com Ada e teve um filho chamado Elifaz, que se casou com a Timina e teve um neto chamado Amaleque, que também é tido como a origem dos amalequitas. Tudo na mesma família. Observe que Isaac casou-se com Rebeca. Mas vamos ver aqui de onde vem Rebeca. Naor e Harã. Harã faleceu, ele tinha uma filha chamada Milca, que casou-se com o tio. Desse tio aqui surgiu essa descendência, Rebeca e Labão. Os 2 filhos aqui de Betuel, né, filho de Naor com Milca, e de Labão surgiu Lia e Raquel, a descendência que se casaram com quem? Com Jacó. Aqui vem as 12 tribos e mais a Diná nas sequências. É interessante também que de Harã surgiu Ló. Foi o sobrinho que foi impactado pela vida do tio e o seguiu para Canaã. E ele teve 2 filhas. A primeira filha, como não tinha como suscitar descendência, ela coabitou com o próprio pai. E daí surgiu Moabe. A segunda filha fez a mesma coisa, embebedando o pai, e surgiu Ben-Amim, que dá origem aos amonitas e aos moabitas. Então, ó, amonitas, moabitas, midianitas, ismaelitas, Edom, amalequitas, todos esses povos vizinhos de Isaac, morando ali naquela região, e eram os povos que davam problemas para eles. Observe que os familiares naquela época,
que tinham um descendente em comum, eles trabalhavam na morte desse descendente, eles se uniam. Isaac e Ismael se uniram para enterrar Abraão quando ele morreu. Esse capítulo 25 fala sobre isso. Tá? Então, eles foram unidos para enterrar o próprio pai. Naquela época, mesmo eles brigando, sendo adversários, nesse momento eles faziam uma trégua. E houve essa trégua. E Abraão foi sepultado lá em Macpela, junto com a Sara, né, naquele lugar que eles tinham comprado aquela possessão. E Deus faz essas coisas de uma maneira assim que deixa a gente meio até, como é que pode, né? Podia ser mais simples, não? Então, quando um homem começa a ajudar Deus, complica as coisas. Deus é Deus. Deus não precisa de ajuda. Sobre o povo de Israel. Deixa eu ver aqui. Assim, falei... Vai para frente. Olha só. Monte Moriá. 2000 anos antes de Cristo, foi lá que Isaac foi levado para ser sacrificado. Pai, a lenha, o fogo estão aqui. Onde está o cordeiro? Deus proverá. Foi assim que Abraão falou para o seu filho Isaac. 1000 anos depois, Davi conquistou os jebuseus que moravam em Jerusalém, lá onde tinha o Monte Moriá. 30 anos, 40 anos depois, Salomão fez o templo ali para adoração ao Senhor. E Deus se alegrava muito com Jerusalém, até que caiu em pecado. 1000 anos depois disso, Jesus, o próprio Jesus, foi rejeitado pelo seu povo e crucificado ali. É interessante que quando o povo quer ter intimidade com Deus, ele se aproxima de Deus, ele goza das bênçãos de Deus, mas o povo que teve Jesus, deu como resposta o quê? Crucificam, crucificam. Foi desse jeito que aconteceu. Então, essa área foi uma área prometida aos descendentes, que faz toda essa diferença. A gente fica assim, mas por que Deus é tão mau? Deixa todo mundo tranquilo lá. Mas aquilo ali, uma terra é tão pequena em relação ao outro espaço. 1%, 2% de todo o território. Mas as pessoas vão sempre lá brigar, porque a promessa é de Deus. E quem se opõe a Deus trabalha contra as promessas que Ele faz. Nós precisamos de ter muito cuidado em tudo que nós fazemos, em tudo que nós somos chamados para trabalhar na obra de Deus. Somos convocados constantemente. Esse século passado, tivemos grandes conflitos. Nos primeiros 45 anos, tivemos 2 guerras mundiais. Em uma delas, os descendentes de Abraão foram ofertas, né? Holocausto, não a Deus, foram queimados, foram mortos, né? 6 milhões de judeus foram mortos. Mas mesmo assim, Deus os reuniu e os levou para essa terra prometida, eternamente, para sempre. Darei essa terra. As coisas acontecem, o homem tem umas ideias, ele acha que ele pode resolver as coisas pela sua vontade, mas a vontade de Deus sempre prevalece. Eles hoje estão lá de volta, 70 anos praticamente já estão lá, né? E isso faz toda a diferença. Esse Deus, Ele trabalha os corações. A gente fica falando assim,
Mas como vamos resolver a paz em Israel? Vamos separar no mundo os melhores diplomatas do mundo. Vamos reuni-los lá na ONU. Vamos resolver e tal. Não vai resolver. O conflito familiar no Oriente Médio não pode ser resolvido por diplomatas, nem pelos Estados Unidos, nem pela Europa, nem pelas Nações Unidas. Apenas o próprio Senhor, o príncipe da paz, haverá de consegui-lo, pois ele pagou o preço pela paz. Os povos os povos árabes são fortes, têm poder financeiro, têm poder bélico, têm várias coisas, mas nem eles conseguem fazer a paz entre eles. Eles estão prontos, cada um, a emancipar, a aumentar os seus domínios. São emancipados, mas estão sempre querendo mais. O que eles fizeram com Israel, quando Israel voltou para o seu lugar, lá em 48, o que aconteceu? Eles fizeram aquele ataque contra Israel. Que coisa terrível. E Israel era minúsculo, mas Deus fez com que ele aumentasse até o domínio inicial que foi destinado para ele. Ainda hoje, nós temos lá povos que vivem em conflitos constantes. Existe uma situação que às vezes a gente não sabe, mas, por exemplo, existem árabes judeus hoje, árabes judeus, que são judeus, não tem outras afinidades, mas ali na Arábia Saudita, muitos terroristas foram para Gaza, porque eles querem dominar pela força. Os povos árabes, de uma maneira geral, eles acham que vão dominar toda aquela área ali, sem ser pela força. Mas existem esses grupos terroristas, que é o Hamas, tem o outro, mais lá em cima, o Hezbollah, na parte norte, que estão sempre em atividades visando fazer pela força aquilo que Deus prometeu para Israel, que não tem como dar errado. Porque quando Deus fala, pode demorar. O Kairos é o tempo de Deus. Nós vivemos o Cronos. O nosso tempo, não, tem que ser agora. E vamos fazer isso. Não. O tempo de Deus, a paz vai ser estabelecida ali pelo próprio Senhor. E os irmãos, olha só, tem uma pesquisa uma pesquisa de DNA feita a partir dos homens naquela região, e eles comprovam que existe uma unidade, um início mais ou menos há 4.000 anos. Olha só, 2.000 anos antes de Cristo, Abraão. Hoje nós estamos no ano 2000, 4.000 anos. Uma descendência comum na grande maioria daqueles povos ali, daquelas pessoas que habitam ainda aquela região. Então vai chegar a hora que o próprio Deus vai falar, vai reunir toda a família. E eles saberão respeitar cada um o seu espaço, conforme Deus determinou, conforme Abraão, o pai de muitas nações, não é? Abraão, ó. E eles irão seguir a palavra de Deus. Nós precisamos ter bastante discernimento. E quando Israel finalmente enxergar que aquele a quem eles trespassaram e reconhecerem a ele como o Salvador do mundo, o Messias de Israel, isto não mais ficará em segredo, mas também atingirá todas as nações ao redor de Israel. Deus então fará cumprir todas as promessas que deu a todos os filhos de Abraão. Em João 14, 27 diz assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Credes em Deus, credes também em mim. É assim que Jesus fala para o seu povo. Que Deus nos abençoe a entender tudo isso
que está se passando com o seu povo, com Abraão e seus descendentes. Mas muito mais, pela promessa de que nele serão benditas todas as nações da terra. As ações que Deus faz para o seu povo refletem para todos, todos. E assim, Deus há de trabalhar as nossas vidas. E realmente, teremos um bom destino se confiarmos nele, se crermos nele, se obedecermos à sua palavra. Pai de amor, obrigado, Senhor, por esse momento, Senhor, por podermos ver, Senhor, o teu cuidado com o seu povo, mas também o seu juízo, a sua correção. Nós sabemos, Senhor, que Deus, Ele pede de nós que sigamos os seus mandamentos, a sua palavra, que sejamos obedientes e não sejamos orgulhosos, Senhor, em nós mesmos, soberbos, porque a soberba nos afasta de Deus, do seu amor e de tudo que Ele tem preparado para nós. Ó Deus, tem misericórdia de nós, trata os nossos corações, queremos servi-lo em amor e em verdade. Abençoa o teu povo, em nome de Jesus. Amém. A gente já está caminhando para o encerramento, mas antes a gente vai reconhecer os aniversariantes da semana. E quem está fazendo aniversário de casamento essa semana também, ou tem alguém aí que está fazendo aniversário de casamento? Um outro aniversário de... mas eu acho que o Davi Lamy, né, que é um dos aniversariantes, ele não está. Se ele estiver acompanhando a gente aí, parabéns pelo seu aniversário, dia 22. A Silene e a Rivânia. Rivânia também não deve estar comemorando o aniversário dela, né? Mas mesmo assim, né, a gente vai orar por eles, né, por esses nossos irmãos. Lembrando aí da gente orar pelos pedidos que constam no boletim, né? Pelos enfermos aí, o irmão Hamilton Vilarins, a Esther Bernardes, Gessira Carvalho, Glaucia Carvalho, Ivonete, Genira, Júlia, Maria Augusta, Maria Emília e Ruth Oliveira, né? Lembrando a gente fazer esses pedidos, né? E sempre orar pelos nossos missionários também, né? E por todos aqueles que estão investidos de autoridade, né? Para que a gente possa viver uma vida boa e sossegada aqui na terra. A gente vai orar, depois a gente vai passar para o encerramento, depois eu vou orar e a gente passar algumas orientações aí novas para que vai ter semana que vem, tá bom? Senhor, nós te louvamos por esse culto que damos a Ti. Muito obrigado, Deus, pela palavra do irmão Ivan. Que o Senhor nos oriente, ó Deus, como viver de acordo com as Tuas promessas. Louvamos ao Senhor também pelos aniversariantes dessa semana, pelo irmão Davi Lamy, pela irmã Silene, pela irmã Rivânia. Agradecemos porque mais um ano o Senhor os guardou, os protegeu, e diante de todas as dificuldades que enfrentamos, Deus, no último ano, o Senhor conservou a vida deles, e isso é motivo de júbilo e alegria, que o Senhor continue os abençoando também. Peço que o Senhor abençoe também os nossos missionários, que num contexto ainda mais complicado, têm se empenhado em levar o Teu Evangelho, Deus, para comunidades que não conhecem o Senhor, com baixo número de evangélicos. O Senhor dê a eles condições, Deus, de pregar com intrepidez e ousadia, para que o lugar onde eles estejam sejam alcançados por Ti, Deus. Que o Senhor os livre de toda perseguição, da morte, os proteja, mas que que dê eles condições também de anunciar o Teu Evangelho. Peço que o Senhor abençoe o nosso país diante de toda a confusão que nós vivemos. Peço que o Senhor abençoe todos aqueles que estão investidos de autoridade, que eles possam pensar em leis que glorifiquem o Teu nome, procurem promover a justiça, punindo o malfeitor e premiando o bem quando for necessário. Nós oramos assim no nome de Jesus. Amém. Gente, a gente está terminando, né, o nosso culto, mas a gente vai passar para a escola dominical. Você que está aí nos ouvindo pela internet, não esqueça de dar o seu like, né, e toda aquela coisa que os youtubers falam, né, antes de... tudo para dar engajamento, compartilha com os amigos, para esse vídeo ser compartilhado, para chegar, é muito importante para o crescimento do canal. Mas assim, é sério, tá? Dê o like mesmo, porque quem sabe alguém está pesquisando lá, História de Abraão, aí vai aparecer lá
o nosso vídeo e ele vai ficar sabendo a nossa igreja. Então, se você chegou nesse vídeo por causa dessa pesquisa no Google, o nosso culto começa às 18h30, tá? E aqui na QNB 16, área especial número 1, aqui na Comercial Norte, em Taguatinga, você é nosso convidado para vir. Estamos tendo todas as programações presenciais, menos os grupos pequenos, né? Então, procurei